Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Na famosa experiência de Rutherford no início do século XX, com a lâmina de ouro, os fatos que isoladamente ou em conjunto indicavam que o átomo poderia possuir um núcleo pequeno e positivo foram. Então, basicamente aqui, a gente vai falar sobre aquela experiência de Rutherford, onde ele chocou partículas alfas com uma lâmina de ouro, tá? Como que é mais ou menos essa experiência? Bom, ele colocou um material radioativo, tá? Aqui, ó, vamos simular como se nós tivéssemos um material radioativo dentro desse recipiente, tá? Vou fingir que esse aqui é o nosso material radioativo. E aí aqui tem um buraquinho no nosso recipiente, onde a radiação desse material ela vai ser emitida. E nós temos aqui, pelo menos pelo que o exercício vai falar para a gente, né? A gente vai ter aqui partículas alfa que são disparadas desse nosso material radioativo, beleza? Essas partículas alfa, esse aqui é o símbolo do alfa, tá? Essas partículas alfa, elas se chocaram com uma fina folha de ouro, tá? E aí, basicamente, o que aconteceu? Algumas dessas partículas, elas passavam reto, tá? Elas passavam. Outras tiveram um desvio, algumas tiveram um desvio mais acentuadas e tiveram partículas que chegaram até mesmo a voltar, beleza? Partículas que tiveram aí uma trajetória contrária. Quando elas batiam na partícula de ouro, elas voltavam na direção de onde elas estavam vindo, beleza? Então, isso significa o quê? Que tinha alguma coisa na partícula de ouro, existiam algumas coisas dentro dos átomos ali de ouro que era muito denso, tá? Isso aqui é um exemplo, era o ouro, tá? Mas isso acontece para os outros átomos em geral também. Essa parte que o Rutherford descobriu que era muito densa é o que a gente chama de núcleo. Então a gente tem um núcleo de um átomo que ele tem praticamente toda a massa de um átomo e a gente tem aí a eletrosfera, né, que é a parte onde os elétrons são encontrados. Lembrando que qual que é a parte maior que a gente tem no átomo, né, de Rutherford? É esse núcleo aqui ou é a eletrosfera? Bom, a eletrosfera é maior, né? Só que assim, ela é um pouquinho maior, ela é muito maior. Como é que é? Ela é bem maior, pessoal. Tem uma analogia que o pessoal faz em relação a um núcleo e a eletrosfera. Seria como se você estivesse num campo de futebol. Aí o estádio de futebol ele é o tamanho do átomo. E aquela bolinha lá no centro do campo de futebol, né, onde você vai... pode ser uma bola de futebol. Lá no centro do campo de futebol, ela é considerada como se fosse o núcleo de um átomo. Então, dá uma observada. O núcleo de um átomo é uma bola de futebol dentro de um campo de futebol. E esse núcleo ele tem praticamente toda a massa de um átomo. Então, toda a massa do átomo está condensada dentro aqui do núcleo. Tá, professor, e daí que toda a massa está condensada aí dentro do núcleo? Significa o seguinte, que se partículas alfas quisessem passar pelas laterais desse núcleo, elas conseguiriam atravessar tranquilamente. Agora, quando elas passavam bem próximas ao núcleo ou batiam no núcleo, elas tinham um desvio. Quando elas batiam no núcleo de frente, assim, elas desviavam e voltavam para a posição de onde elas estavam partindo. Então, vocês estão pegando o que o Rutherford descobriu? Quando ele criou um modelo atômico dele a partir dessa experiência. Porque ele percebeu que tinha alguma coisa muito densa, só que essa coisa era bem pequenininha. Porque não é todas as partículas que passavam que voltavam. Mas por que não? Não é simples, a coisa é pequenininha. Então você tem um núcleo aqui. Se as partículas passassem por aqui, ó, elas iam tranquilamente atravessando a folha de ouro. Claro que não tem um átomo apenas na folha de ouro, né? Elas poderiam encontrar um outro núcleo aqui, um outro núcleo aqui. Só que esses núcleos são bem pequenininhos em relação a essa parte da eletrosfera onde a gente encontra o elétron. Então, a probabilidade de passar em partículas alfas eram muito grandes. Só que uma ou outra partícula batiam no núcleo e voltavam. Ou tinham um desvio. Mesmo que elas passassem para frente, elas passavam só que desviando. Tá bom? Então, a partir daí que ele fez seu modelo atômico. A partir dessa experiência. Então, vamos lá, ó. As partículas alfa, a gente vai falar, os átomos possuem núcleo pequeno e positivo foram, né?
Então, em relação a isso, como que ele pôde afirmar, né, que tinha um átomo, que um núcleo do átomo ele era pequeno e ele tinha uma carga ali positiva? As partículas alfas teriam cargas negativas? Não, né? As partículas alfas, elas tinham cargas positivas e quando se chocavam no núcleo, elas tinham que se desviar, tá? Então elas se repeliam desse núcleo aí. Então essa primeira aqui é falsa. 2. Ao atravessar a lâmina, essa lâmina de ouro aqui, ó, ao atravessar a lâmina, uma maioria de partículas alfa sofreria desvio de sua trajetória. Bom, se a maioria sofresse desvio é porque esse núcleo aqui não seria pequeno, ele seria um núcleo muito grande. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a maioria passava pela lâmina de ouro. Por que passava? Porque o núcleo, embora muito denso, era muito pequeno. E elas passando pela lateral, o núcleo não ia conseguir parar essas partículas, tá bom? Então, a 2 aqui é falsa também. 4. Um grande número de partículas alfa não atravessaria a lâmina. Falsa também. É a mesma coisa do que a 2 disse. Só que ela disse de uma forma, eu acho que ainda pior, né? Porque aqui na 2 fala assim, ao atravessar a lâmina, uma maioria das partículas alfa sofreria desvio. Só diz que sofreria desvio. Na 4 já diz que, além de, tipo assim, não conseguirem, não é nem que vão sofrer um desvio, é que elas vão nem passar pela lâmina. Ou seja, a lâmina teria que ter aí uma massa, os átomos, né, teriam que ter uma massa densa praticamente dentro do átomo inteiro. Então isso é falso também, tá? É só uma pequena parte, é só um núcleo. Chegou no núcleo, pertinho do núcleo, elas desviavam. Agora, toda a região longe do núcleo, elas poderiam passar, tá? Aí a 8, um pequeno número de partículas, ó, pequeno número de partículas alfa, atravessando a lâmina, sofreria o desvio de sua trajetória. É verdadeiro, tá? Então assim, a maioria ia passar tranquilamente, porque o núcleo do átomo é bem pequenininho e uma pequena quantidade ia bater nesse núcleo ou ia se desviar quando elas chegassem bem próximas desse núcleo, tá? Então elas conseguiriam atravessar, só que um pequeno número atravessaria com desvios. Então, ó, 8 é verdadeira. Aí a gente tem aqui, a maioria das partículas alfa atravessaria os átomos da lâmina sem sofrer desvio de sua trajetória. 16 também verdadeira, tá? Então, basicamente, 16 e 8 são verdadeiras. Se fosse um somatório, né, você ia fazer 16 mais 8, 24, tá? Ou só marcando aí o X em cima das duas. Essa aqui foi retirada de um livro. Normalmente eles não colocam o localzinho do somatório em livros para você não ficar riscando o livro, né? Agora sim, se fosse uma questão de somatório, era basicamente só você somar 16 mais 8, que são as duas corretas, beleza? Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que foi a resolução de um exercício de química falando sobre o modelo atômico de Rutherford. A gente falou um pouquinho aí sobre a experiência dele, é claro, bem resumidamente. Falamos só o que foi essencial para resolver esse exercício. Dá para se aprofundar bem mais nessa experiência, que é uma experiência bem interessante. Mas por essa aula vamos ficando por aqui. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Então, se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais e de se inscrever aqui no canal Estuda Mais para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. É só clicar no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo no YouTube, pois assim você receberá as nossas novas atualizações assim que elas saírem aqui. Mas se você quiser garantir que vai receber todos os vídeos assim que eles forem lançados no YouTube, então depois de você se inscrever, ative o sininho, tá? Que é um botãozinho que vai aparecer do lado do botão inscrever-se depois que você se inscrever. E aí você receberá todas as nossas novas atualizações assim que elas forem lançadas, assim que vídeos novos forem lançados aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço, muito obrigado por sua audiência e até a nossa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química.